Olá, muito boa tarde. Bom dia ou boa noite, depende da hora que estás a ver este vídeo. Antes de mais, quero desejar sempre e agora umas excelentes leituras. O vídeo de hoje é um vídeo que me interessa particularmente e é algo que vem a responder às muitas questões que me colocam em relação à escolha de livros. Portanto, e a razão é, porque é que há livros que nos tocam e outros nem por isso. Ou seja, porque é que há livros que nos têm a dizer alguma coisa, que nos prendem a atenção, em que nós lemos do princípio ao fim, e há outros em que lemos uma página e desistimos logo. Bem, como deves calcular, isto é tudo uma fase, é tudo uma questão das escolhas que tu fazes. E as escolhas que tu fazes de livros têm muito a ver com a tua estrutura interna. Ok? Portanto, não é só o livro em si, mas também a forma como tu estás preparado para essa leitura. Se tu já me conheces, já deves saber que a minha máxima é o livro certo, no momento certo, para o resultado certo. E sim, estas três variáveis são fundamentais para que tu consigas começar um livro e acabá-lo efetivamente. E mais, acima de tudo, quando tu acabas de ler o livro, tu tens que ser uma pessoa diferente, ou seja, daquela que tu começaste. Isto aqui, como óbvio, fala em leitura de desenvolvimento, ou seja, aquela leitura que tu estás a utilizar para fazeres alguma coisa. Mas vamos aqui por partes. Bem, porque é que há livros que realmente nos despertam, nos dão respostas àquilo que nós procuramos, nos dão novas perguntas a dilemas que nós temos, e porque é que há outros que não fazem efetivamente nada por nós? Bem, antes de mais, o processo de leitura é um processo visual. Portanto, é um processo que, quando estás a ler, tu estás a criar imagens. E essas imagens têm a ver com as imagens que tu já tens armazenadas em ti. Ou seja, tu quando recebes uma informação, mesmo que essa informação seja nova, quando chega ao teu cérebro vai encontrar uma forma de relacionar essa informação com outra informação que já possui. E isto nós chamamos conhecimento, ok? Quando nós temos a capacidade de relacionar informação. Portanto, se um livro que tu estás a ler não te está a dar imagens que o teu cérebro consiga efetivamente dar-lhes um sentido e que sabe que possam ter algum resultado para ti, uma consequência positiva, ele vai desistir disso. Outra questão é aqueles livros que nos iludem, ou seja, aqueles livros em que tu estás a ler, tu vives a história, efetivamente, e aqui é um dado curioso, que o nosso cérebro não distingue, quando estamos a ler, a história que estamos a viver, se ela efetivamente está a acontecer ou não. Portanto, o nosso cérebro tem essa fantástica qualidade e que pode, sim, ser utilizada em questões de biblioterapia e noutras vertentes também para tu atingires resultados. Portanto, nós quando lemos, o nosso cérebro está a reter imagens. Não há nada que não consiga transformar em imagens. Mesmo que estejas a ler um livro de ciência, de matemática, de física, automaticamente ele vai encontrar uma forma de relacionar essa informação com qualquer coisa. Portanto, se o livro que tu estás a ler não está a corresponder à tua estrutura interna, ok? Automaticamente é como que houvesse um desligamento, o cérebro desliga-se, ok? Portanto, é necessário haver sempre uma relação entre leitor e livro, não é? E esta é uma relação de primeiro nível, porque a relação mais profunda é que quando tu estás a ler um livro de um autor, tu estás a viver, a ter a experiência do autor, da vida do autor, das experiências que ele tem de vida também. Portanto, isto é já uma relação de maior, que é mais profunda. Agora, quando nós estamos a ler um livro que nos toca efetivamente, há que haver aqui um alinhamento. E esse alinhamento é realizado entre um ambiente interno, que é como nós estamos estruturados e organizados mentalmente e emocionalmente, e também com o ambiente externo. O ambiente externo pode ter a ver com questões de ruído, com questões de iluminação, com questões de conforto, e afins. Portanto, tu até podes ter um livro perfeito para ti, com a história ideal para ti, que te vai responder a todos os teus dilemas, que te vai dar novas questões e novas perspectivas acerca do assunto. Contudo, se o tiveres a ler num ambiente que te dá desconforto, em que o cérebro está completamente focado noutras coisas que não na leitura, tu vais automaticamente fechar o livro e não fazer mais nada com ele. E, portanto, esse é um dos pontos que te pode levar, efetivamente, a fazeres uma leitura que não te toque.
Agora, há aqui questões realmente bem mais profundas e que têm, sim, que ser analisadas, e é importante eu falar contigo sobre isso, é a forma como os livros estão organizados. Não é? Um livro tem uma mensagem, tem uma capa, tem tudo e mais alguma coisa. Contudo, o nível de linguagem que ele está escrito, a complexidade em relação à sintaxe, à semântica e afins, se for um livro que tem uma mensagem em que o seu nível de vocabulário é mais complexo face àquilo que tu entendes, face à tua prestação, face à tua representação interna, automaticamente o que vai acontecer, vai haver um desligamento. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a relação que tu mantens com o livro é a mesma forma que tu mantens com um amigo. Tão simples quanto isso. Há aquelas pessoas em que tu falas e que estás sim e consegues ter uma conversa produtiva e até uma conversa agradável, e tens uma conversa do princípio ao fim, e há aquelas pessoas que tu mal vês na rua, já mudas de passeio, não é? Com o livro é exatamente a coisa. É exatamente a mesma coisa. Portanto, vai haver pessoas que te tocam, vai haver pessoas que não te tocam. Tu vais tentar evitar aquelas pessoas que não te tocam e vais tentar estar mais com as pessoas que te tocam. Portanto, na leitura, o processo é exatamente a mesma coisa. Agora, em relação à leitura, há aqui uma questão muito importante e que tem a ver com aquilo que tu procuras num livro. Não é? Por exemplo, se tu pretendes desenvolver uma questão de ser uma pessoa mais equilibrada, não é? Se encontrares um livro que te dê esse equilíbrio, a tua tendência é vais querer saber mais do livro, tu não vais querer desistir do livro a meio ou mesmo no início, né? Portanto, aquilo que tu procuras e a forma como tu estás organizado internamente é realmente aquilo que te vai dar ou não uma boa leitura. Okay? A outra questão é que os livros, uma boa leitura, quebra padrões. E quais são esses padrões? São aqueles padrões que nós não queremos na nossa vida. Ok? Portanto, imagina que tu tens um padrão que tu sabes que é destrutivo e que não te está a levar a lugar nenhum, automaticamente tu vais querer desconstruir, no mínimo, esse padrão. Para quê? Para poder substituí-lo por outro. E esta questão aqui é fundamental na medida em que, quando tu estás no processo de leitura, se tu tens esse objetivo bem definido, que é quebrar um padrão, okay? Por exemplo, quebrar o padrão financeiro em que todo o dinheiro que entra em casa se vai embora. Pronto, se tu queres quebrar esse padrão, tu vais procurar livros que te deem não esse padrão, mas exatamente o oposto. E isso faz-te ficar ligado à leitura. Portanto, tu podes ter isto quer dizer o quê? Tu podes ter uma boa história, mas mesmo assim ela não te tocar. E porquê? Porque ela não te está a dar resposta nenhuma. Tu não estás a encontrar aquilo que tu procuras. E na leitura, nós temos que encontrar sempre aquilo que nós procuramos ou encontrar novas questões que nos ajudem a ter uma perspectiva diferente acerca do assunto. Imaginemos que estamos numa sessão de biblioterapia em que há a pessoa que está a passar por um processo de luto. Quando estamos a passar por um processo de luto, como é óbvio, a minha vida já é pesada o suficiente porque eu estou a viver esse processo. Não é? Portanto, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço, tem em si um peso, um carisma que me leva a estar com um estado de espírito de luto. Não é? Portanto, aqui a leitura não pode realmente focar a questão do luto, mas pode focar realmente a questão da superação do luto, ou seja, como é que tu te podes sentir bem contigo próprio vivendo nessa situação. E isso é encontrar a questão de perspectiva, ou seja, tu tens de ter uma perspectiva. E aí, realmente, o que tu vais ter é uma ligação com o livro, ou seja, esse livro vai automaticamente tocar. Agora, há aqui várias situações que são muito interessantes. Uma delas é, muitas vezes tu ligas-te ao livro pela dor, ok? Portanto, luto, não é? Estou a passar pelo luto, portanto, vou ligar-me a um livro que começa com uma história triste, com uma perda, com um luto, não é? Para depois eu conseguir superar isso. Agora, isso sempre pode ser uma questão de identificação, mas se tu queres realmente que um livro toque, tu tens que ir pelo ponto de vista da cura. Tens que ir pelo ponto de vista do resultado e não pela situação em que tu estás. Porque a situação em que tu estás é uma situação que tu já estás a viver e tu queres sair dela. Okay? Isto é como um círculo vicioso em que tu estás constantemente à roda, à roda, à roda, à roda, à roda. Portanto, se não tens a capacidade de criar aí um hiato, de criar aí uma quebra, automaticamente o livro não te vai dar nada. Portanto, tu queres algo que te expanda, tu queres algo que te dê uma nova perspectiva. E a nova perspectiva não está na forma como tu vives o luto, mas está na forma como tu superas o luto. Essa é que é uma nova perspectiva.
Porque tu podes estar em luto claro, tu vais ter um conjunto de documentários de pessoas sobre o luto que são diferentes. Portanto, a forma aqui é basicamente a mesma. Mas quando tu encontras alguém que está disposto a apoiar-te e a dar-te e a fazer ver-te que aquilo é uma situação natural e que tu tens que continuar, porque sim, a vida continua, tu vais ter uma maior facilidade em sair do luto com essa pessoa. E a leitura é exatamente a mesma coisa. Aliás, os livros funcionam como pessoas. A diferença é que muitos dos livros, pronto, além de estarem registados, não é? Em papel ou noutros suportes, e de estarem organizados de uma forma diferente, não é? Que tem um discurso supostamente mais fluente, mais sistémico, não é? Portanto, acabam por funcionar como pessoas que te ajudam num processo. E, portanto, os livros que te tocam são essencialmente aqueles livros que vão dar resposta àquilo que tu ambicionas, ou então vão-te dar uma nova perspectiva, uma nova pergunta acerca de um assunto que tu estás a desenvolver. E esses livros são os que tocam. Portanto, aqui o que estamos a falar é basicamente na forma completamente oposta de tu escolheres um livro, né? A questão aqui é, ok, agora como é que eu vou escolher um livro que me toca? Como é que eu sei que este livro me vai tocar sem eu o ler? Ok, portanto, há várias formas. Uma delas é tu folheares o livro, leres algumas partes assim, aleatoriamente. Isso ajuda para tu te integrares, para tu te ligares ao tipo de linguagem, ao tipo de vocabulário, à sua organização e a tudo mais. Isso vai-te ajudar. Depois também podes procurar pessoas que já passaram pelo mesmo e que leram aquele livro, o que é que sentiram, o que é que não sentiram, para ver se tu te identificas. E a terceira questão é, tu tens que te entregar verdadeiramente à leitura. Se tu não te entregares verdadeiramente à leitura, o que vai acontecer é, não vais ter rigorosamente resultado nenhum, porque é a mesma coisa que tu ires ler e com uma barreira à frente. Tu colocas o humor à frente. E esse humor à frente não é nada mais, nada menos do que as tuas crenças de aprendizagem e do que as tuas crenças de leitura. E essas crenças, muitas vezes, estão-te a evitar, estão-te a impedir que tu sejas tocado pela leitura, que sejas tocado realmente pelos melhores livros. Portanto, aqui há vários pontos de vista em relação ao seres tocado ou não pela leitura. A questão aqui que eu te lanço é que te entregues verdadeiramente, que procures sempre informação adicional quando escolhas um livro. Claro que com um processo de descoberta, de leitura, ir um pouco ao acaso, ver se aquele livro interessa ou não, também é um processo que podes dar essa hipótese, não é? Acho que tens toda a legitimidade e deves fazê-lo também. Muitas vezes nós somos tocados por coisas que não estávamos à espera. Agora, se procuras livros para desenvolver uma área da tua vida, se procuras livros para atingir determinados resultados, tu tens de focar nesses resultados. Tu tens de focar naqueles livros que te vão dar esses resultados, quer pela sua mensagem, quer pelas suas imagens, quer por tudo junto, quer pela sua organização, quer pelos exercícios que esses livros contêm. Isso é que vai fazer a diferença. Portanto, se há livros que tocam, claramente que sim. Há livros que não nos vão tocar nunca, também é verdade. E para terminar, vou falar aqui só de uma questão que tem a ver com o nosso alinhamento quando nós vamos ler um livro. Nós, quando escolhemos um livro, essa escolha representa toda a nossa estrutura interna e representa também o tipo de escolhas que nós tomamos ao longo da vida. Tão simples quanto isso. Portanto, quando tu vais escolher um livro, vais com um propósito bem definido e vais com entrega total e vais aberta à aprendizagem e entregas-te e lês o livro do princípio ao fim, a tua capacidade de ter sucesso naquela área da tua vida é gigantesca. Porquê? Porque a forma como tu lês um livro é a forma como tu lês tudo o resto. Não há aqui formas diferentes. Nós é que pensamos que existem formas diferentes. Eu leio de uma forma e aprendo de outra. Ou eu leio de uma maneira, mas escolho as coisas na vida de uma forma diferente. Não. O padrão é exatamente o mesmo. O padrão de aprendizagem é dos padrões que são basilares a tudo aquilo que nós fazemos. A forma como nós organizamos a nossa casa, a forma como nós lavamos a louça, a forma como nós escrevemos, como nós lemos, como tomamos decisões, tem realmente a ver com a forma como nós aprendemos. Ok? E, portanto, isso tudo determina. Tu não és uma pessoa diferente quando lês um livro, ou quando começas a ler um livro. Tu és uma pessoa diferente quando retens
a mensagem do livro e fazes qualquer coisa com isso. E aí é que tu podes tornar diferente. Mas a pessoa que começa a ler o livro, a pessoa que escolheu o livro, é realmente a mesma pessoa que está a fazer o jantar, que está a trabalhar, que está a passear. É exatamente a mesma pessoa. Não há aqui formas diferentes de fazer as coisas. Porquê? Porque o padrão de aprendizagem, sendo um padrão estrutural, ou seja, um padrão que é transversal a todas as áreas da vida, vai definir e determinar a forma como tu apreendes informação, como referes informação e como aplicas informação. Aliás, é demasiado curioso que grande parte das pessoas têm sessões comigo e quando têm alguma dificuldade de aprendizagem, grande parte dessas dificuldades de aprendizagem não tem efetivamente a ver diretamente com a aprendizagem, mas tem a ver com questões emocionais. Ou seja, lá está, a aprendizagem é afetada por toda a experiência de vida e é afetada pela forma como tu vês a vida e pela forma como estás na vida. Portanto, a questão de existirem livros que te tocam e outros livros que não te tocam tem a ver com todas estas variáveis, tem a ver com todos estes fatores que vão realmente fazer a diferença em tudo aquilo que tu fazes. Portanto, porquê que há livros que não... Porquê que há livros que tocam? Há livros que tocam porque tu estás alinhados com eles e com a sua mensagem, seja em termos presentes, seja em termos futuros. Os livros que não tocam são aqueles que realmente não correspondem às tuas expectativas internas e muitas vezes essas expectativas internas são expectativas que estão ao nível do subconsciente, ou seja, tu nem te percebes delas, não é? E também, pois há aquelas questões da forma como o livro está escrito, se a linguagem é acessível, se o livro tem a capacidade de nos criar e de nos dar imagens que nos ancorem a isso, ou seja, um livro que não nos dê imagens e que não nos faz acorar visualmente e emocionalmente, dificilmente vamos ler até ao fim. Isso é mais que garantido. Agora, os livros têm essa capacidade e que tu estás alinhados com eles, realmente vão fazer maravilhas na tua vida. Isto para dizer que, e voltando à minha frase predileta, é o livro certo, no momento certo, para o resultado certo. Mas tu também tens que estar no estado certo para conseguires ler aquele livro e para que o livro te toque. Okay? Desejo-te uma excelente tarde, um excelente dia, uma excelente noite, depende da hora que estás a ver esse vídeo. Convido a visitar o meu site, cesarferreira.co, sim, é mesmo .co. Foi um prazer e é sempre um prazer estar aqui a falar convosco, principalmente sobre leitura, que é algo que me apaixona verdadeiramente, algo que mudou mesmo a minha vida. E se tens alguma questão, envia para mim. Podes-me contactar pelo Messenger, envia-me um e-mail, vais ao meu site, tens todas as informações. Portanto, desejo-te um excelente dia, sempre na companhia de boas leituras. Tudo bom.